Meus amados e queridos irmãos, com alegria, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Todo mundo alegre? Que bênção. Já que estamos de pé, vamos abrir o texto sagrado do tema que foi escolhido para este trabalho. E nós vamos pontuar uma parte deste tema que foi escolhido. Você pode depois também acompanhar aí na sua apostila. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Enquanto você encontra o texto, eu quero glorificar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Francisco de Assis. Este servo de Deus, que somos amigos há algum tempo, glória a Deus, né? E ele... trabalhei junto com ele, como seu vice-presidente, e ele, por livre e espontânea pressão, me candidatou a presidente, e aí eu puxei ele para ser presidente de honra, glória a Deus. E a gente está aí nessa parceria, fazendo o trabalho de Deus. Louvar a Deus pela vida de muitos pastores aqui, amigos, pastor Reginaldo, estive recentemente lá em São Luís, pastor, os amados ali de Faísa, tem um querido ali de, vou estar lá quarta-feira, Encontro das Águas, Toniel, que maravilha, né? Meus irmãos, é muito bom estar com vocês, e eu posso dizer o que tenho visto, que Deus está promovendo um avivamento no Maranhão, e tem coisas grandes acontecendo aqui, e coisas maiores Deus vai fazer. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número... Vamos observar o versículo de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Antes de observar algumas coisas, louvar a Deus pela vida do nosso querido Mateus Jucá. Apresentar para os irmãos 3 livros que eu escrevi. Este livro aqui, O Segredo da Obra Missionária. Eu digo que fazer a obra de Deus é algo muito sério. E tem muita gente machucada fazendo a obra de Deus. Porque tem gente que pensa que por estar fazendo o que ninguém estava fazendo, ele pode fazer do jeito dele. E não é verdade. Quem quer fazer a obra de Deus precisa entender como Deus quer. Eu digo que Deus não pede favor a gente. Deus não depende de nós para fazer o que Ele vai fazer e está fazendo. Deus conta conosco, né? Eu estive agora no Quênia, semana retrasada, e vi um muçulmano da Etiópia contando um testemunho. 40 anos servindo ao Islã, a Alá. E um dia Deus apareceu para ele, fez o milagre, e hoje ele conta e serve ao Senhor Jesus. Olha, um sonho. Então, Deus é o dono da obra, e a gente não pode esquecer disso. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Eu digo aqui que pior do que nenhum é qualquer um. E a gente precisa ter muito cuidado com os qualquer um que a gente vai colocando, porque dá demanda. Esse livro aqui eu trabalho sobre isso. Este outro é o segredo para proteger a família. O que tem de gente envolvida na obra de Deus de uma tal forma, e a família destruída porque não tem tempo para cuidar da família. Tem gente que sacrifica a família pelo ministério, e isso não é bíblico. Meu primeiro rebanho é minha família, e se eu não cuidar bem da minha família, eu estou desqualificado, descredenciado para cuidar da igreja de Deus. Tem irmãos que ele é todo amoroso com os irmãos da igreja, mas com os da casa dele, ele é uma bênção, né?
E tem uns que ainda está pregando e esquece, né? Aí diz, ali está ali meu filho, minha promessa. E o menino dizendo, pai, não está normal, ele não é assim em casa, né? Ele me xingou de cachorro um dia desse. Né? Por que tem adolescente que não quer meia com a igreja? Porque ele percebe que a mensagem que o pai prega no altar não se encaixa com a vida dele fora do altar. Né? Então, tem muitas mulheres de obreiro doente. Um dia Deus me chamou a atenção severamente. Eu estava saindo apressado e minha esposa diz, eu preciso falar com você. E eu disse para ela, você não está vendo que eu estou atrasado? Se arrume, vamos. E dei aquele sermão que todo mundo aqui já deve ter dado algum dia. E aí eu cheguei na igreja e encontrei uma irmã problemática. Todo lugar tem um irmãozinho problemático. É aqueles irmãozinhos que, se você não tiver cuidado, ele suga até a mensagem que você recebeu, e quando você sobe no altar, você não tem nada para pregar, né? Ele já fica esperando você na porta da igreja. E a irmã chegou e disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo, pois não, minha irmã, pode sentar. Pois não. Enquanto a irmã estava conversando comigo, Deus disse para mim, interessante você, né? Você não tem tempo para ouvir sua esposa, mas tem tempo para ouvir essa perturbada que não vai levar a sério o que você vai falar para ela, porque você já deu meio muito de conselho e ela não ouviu. Então, às vezes, a gente tem paciência com os filhos dos outros, não tem com o nosso. Às vezes, e pensa comigo, a gente é mais severo com os da casa. Às vezes, um irmão comete uma coisa, como o pastor me diz, não tem problema não. Mas com o de casa, nós somos severos e precisamos ter cuidado com isso. Eu escrevi esse livro, e esse aqui é o segredo da verdadeira esposa do pastor. Eu completei esse ano 25 anos de casado. Tenho essa cara de menino, mas já sou avô, glória a Deus, né? E eu viajo, já preguei em quase todo o Brasil, em uma boa parte do mundo. E eu nunca vi um grupo tão discriminado, cobrado, como a esposa do pastor, a esposa do obreiro. A esposa do médico não precisa ser médica, mas a esposa do pastor tem que se envolver em tudo. Tem que pregar, tem que cantar, tem que reger, zelar a igreja e ainda ser magra. Glória a Deus, né? Ainda ser esbelta. E isso tem feito muitas mulheres adoecerem, né? Inclusive, existem muitas esposas de obreiros depressivas, porque a cobrança é muito grande. Toda hora tem alguém cobrando. E como lidar com essa cobrança? Em contrapartida, tem esposa de obreiro que não acompanha o marido em nada. Você pensa que até o bichinho é padre, né? Glória a Deus, mas é pastor, não é padre. Mas você não encontra ela, você não acha ela. É as Mical, né? É as esposas de obreiro Mical. Ela fica de longe julgando, ela não entende. E eu trabalhei isso aqui. Tem vários exemplos de esposas. Tem a esposa do pastor Zé Orisvaldo, que escreve aqui, a esposa do pastor Oziel Gomes, a esposa do pastor Wellington, presidente de Goiás. Tem várias esposas aqui. Você que terminar o trabalho vai estar ali à sua disposição. Meus irmãos, repita comigo esta frase. Deus, está fraco, vamos lá, todo mundo. Deus me envolveu em uma obra nobre, complicada e difícil. Pronto, isso é missões. É nobre, é complicado porque não é prioridade para muita gente, inclusive para muitos líderes, e é difícil, porque ela é uma obra grande, e são poucos que estão disponíveis para fazer o trabalho. E a gente precisa fazer uma avaliação de como tem sido o nosso trabalho enquanto mobilizadores desta obra. Observe que os irmãos escolheram aqui o tema sobre reino de Deus. E eu vou afirmar algo aqui, não fique zangado comigo. Tem muita coisa na igreja que não é reino de Deus. A maioria das coisas que às vezes a gente se ocupa, não faz parte do projeto do reino de Deus. Faz parte de um projeto nosso. E se nós não tivermos o cuidado, a gente cria um reinozinho dentro do reino de Deus.
É por isso que você vê pessoas extremamente feridas, porque o objetivo dele não é glorificar o rei do reino, era promover o nome dele dentro do reino de Deus. E quando eu tenho o objetivo de promover o meu nome dentro de um reino que tem um único objetivo, que é glorificar a Deus, eu vou ter sérios problemas com o rei, com o reino e comigo mesmo. Quando eu observo esse texto, venha o teu reino. Observe aí na apostila, logo no início, que eu coloco aí, claro que a maioria das pessoas não vê essa diferença. Você vai encontrar muitos escritos dizendo que não existe a diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Você vai encontrar várias pessoas, porque também é muito parecido. Mas eu coloco aí e dou a explicação para isso. Esse reino dos céus está se referindo à eternidade que nos aguarda. Então nós estamos entendendo que o nosso foco é o céu, o nosso foco é a eternidade. Nós não podemos perder o foco do trabalho que fazemos. Eu vi aqui o pastor Marcelo Jucá dizendo que a gente precisa ter cuidado com as estratégias, senão as estratégias, ela é a imitação daquilo que o mundo faz. E a gente começa a utilizar mecanismos humanos, que traz de uma certa forma um resultado, mas não promove crescimento no reino. Trazer resultado não significa crescimento do reino. Quem dá crescimento ao reino é o Rei dos Reis, que é o dono da obra, é o dono da igreja. A gente não pode esquecer disso. A gente precisa desenvolver estratégias, precisamos. A gente precisa colocar a mente para pensar, que tem gente que é preguiçosa, a mente dele é preguiçosa. Eu encontrei um irmão, eu botei ele para dirigir uma igreja, e aí um ano depois, eu fiz uma avaliação, ele disse: pastor, graças a Deus, que eu só perdi 2, eu digo: e quanto você ganhou? Ele disse: não ganhei nenhum, pastor, mas só perdi 2, né? E o senhor precisa entender que eu fiz um excelente trabalho. Eu digo: você é perigoso, você é de alta periculosidade, porque o cara perdeu 2, não ganhou 1, e estava achando que estava fazendo uma grande obra. É igual um pastor que tinha em Salvador, aí na época do pastor Rodrigo Santana, aí o pastor Rodrigo viu que ele estava matando a igreja e mandou um outro pastor. A Bahia tinha um pastor, não sei se vocês aqui conheceram, chamado Otilon Barbosa. Aí o pastor Otilon foi lá no dia para entregar, para tomar a igreja e dar posse a outro. Aí na hora dele se despedir, ele disse: pastor, graças a Deus que quando eu assumi essa igreja, pastor, aqui tinha um grupo de crianças. Graças a Deus não tem mais. Ô menino perturbado. Aquilo ali não era crente não, pastor. E aí ele foi dando relatório. Aqui tinha um grupo de jovem, pastor. Mas ô menina namoradeira. Aquilo era tudo filho do diabo. Graças a Deus não tem mais. Olha, pastor, aqui também tinha um grupo de mulheres. Ô mulher fofoqueira. Graças a Deus não tem mais. Aqui tinha um grupo de homem, pastor. Preguiçoso. Não fazia nada. Graças a Deus não tem mais. Aí ele virou assim e disse: pastor, aqui não tem crente não. Aqui crente é só eu e minha mulher. Daqui a pouco ele parou e disse: e nem minha mulher. É por isso que as convenções hoje estão pedindo um exame para ver se a pessoa não é perturbado do juízo, porque tem gente que é perturbado do juízo. Você já viu essa expressão? Deus tem uma chamada na minha vida para limpar a obra. Limpar jogando fora? Um dia eu encontrei um missionário: pastor, eu tenho uma vassoura de fogo, aonde eu chego Deus me usa para varrer. Eu digo: você tem que tomar um remédio, você é perigoso. Sabe o que significa isso? Às vezes insegurança. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade, Deus quer os dois. Agora a quantidade não pode sacrificar a qualidade, mas Deus quer salvar, Deus quer operar, Deus quer fazer uma coisa grande lá onde você está. E tem que estabelecer estratégias, mas a gente não pode esquecer que nenhuma estratégia pode substituir a essência da obra. E a essência é o reino dos céus, é o foco que nós temos. Nós temos uma missão: anunciar o Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. Quem acredita ainda nisso, diga glória a Deus.
Eu coloco aí que essa diferença, reino de Deus, diz respeito à realidade presente aonde vivemos. Enquanto eu digo que o reino dos céus é o foco para onde nós estamos indo, o reino de Deus é o estilo de vida, moldado do reino aqui na terra enquanto estamos aqui. Ou seja, nós não podemos viver uma utopia que só viveremos fazendo a plena vontade de Deus lá em cima quando chegarmos. Não, nós já somos os embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Essa vontade de Deus tem que estar dentro de nós, esse desejo tem que estar dentro de nós. Então Deus nos comissionou para isso, para termos o foco no reino dos céus e sermos o agente no reino de Deus aqui na terra. Mas o que eu gostaria de pensar com vocês esta tarde e compartilhar algumas verdades é: o missionário, o agente missionário, eu não sei em que página está, mas é o número 3. O número 3, o missionário sabe usar corretamente sua principal arma. Está aí na apostila. O missionário, página 14. O missionário sabe utilizar corretamente a sua principal arma. Olhem para mim e, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. A nossa principal arma não é a nossa oratória. A nossa principal arma não é a nossa capacidade de gestão na secretaria e nem da igreja. A nossa principal arma é uma que tem o poder de atingir o reino espiritual. É a oração. Tem uma frase de um estudioso, um missiólogo, que ele diz assim: quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Aí eu quero fazer uma pergunta esta tarde: o que é melhor? É eu trabalhando ou Deus trabalhando por mim na sua obra? Pastor Francisco, tem muita gente que o trabalho está minguado. Não é falta de ideia, não me interprete mal. Tem muita gente que tem muita ideia. É tanta ideia que ele não sabe nem por onde começar. Ele se embola nas ideias, ele fica enrolado com as ideias. Eu tenho medo de gente que tem ideia para tudo. Quem pastoreia a igreja sabe, quem tem muita ideia pouco faz. Quando você vê alguém dizendo: é porque se eu fosse líder, se eu fosse... Não faz nada quando é colocado, porque essa obra tem um inimigo, e o inimigo vai travando o coração das pessoas. Mas eu vou dizer mais: o inimigo vai infiltrando pessoas para minar o crescimento da obra. E aonde é que a gente utiliza a arma que destrona, que desfaz? É o poder que há na oração. Preste atenção que eu vou usar um exemplo bíblico. Deus deu a Josué uma missão, a missão de colocar o povo na terra prometida. O povo entrou na terra. Agora preste atenção, o diabo conseguiu dar uma ideia aos gibeonitas, e vá lá, engane, vá lá e se renda. Olhe para cá, irmãos, tem gente se oferecendo para nos ajudar, mas não veio enviado pelo céu. Tem gente que tem outras intenções. Eu posso afirmar essa tarde sem medo de errar, pela pouca experiência que eu tenho, os maiores inimigos da obra não estão fora da igreja, os maiores inimigos estão dentro da igreja. E como foi que isso aconteceu, pastor? Eles foram infiltrados, e às vezes os infiltrados viraram presbíteros, os infiltrados viraram evangelistas, os infiltrados viraram promotor de missões. Pense comigo, um infiltrado promotor de missão, pode observar, ele só vê dificuldade. Não, irmã, a gente não vai, não dá. Se está fazendo sol, ele diz que vai morrer de câncer de pele. Se começa a chover, ele diz que vai pegar pneumonia. Ele está sempre vendo uma dificuldade, porque ele não tem o coração no reino, ele não faz parte do reino, a motivação dele está errada.
errada, o coração dele não está naquilo que ele está fazendo. Agora, se você perguntar para mim, pastor, qual foi o erro de Josué? O texto diz, e não consultou o Senhor. Então tem gente que tem cara de vaso, mas é perturbação. Tem gente que tem nariz de profeta, mas é um demôniozinho disfarçado. Tem gente que tem o jeito, mas ele não tem a essência. Quem julga a ação somos nós, Deus julga a intenção do coração. E tem gente que é igual os gibeonitas, olha, eu não tenho como bater de frente, eu vou ter que me submeter, eu vou ter que dar uma de humilde, né? E tem gente que ele está em uma de humilde, de esforçado. Eu tinha um irmão na igreja que ele era tão treiteiro, que aí, treiteiro, não sei se vocês entendem aqui essa linguagem, treiteiro, né? Porque na Bahia, entende, né? Eu fui pregar um dia desse em Santa Catarina, falei, treiteiro, o irmão disse, meu Deus do céu, o que significa isso? Eu digo, enrolado, atribulado. Aí o irmão disse, aí eu entendi, pastor, glória a Deus. Ele era treiteiro. Ele ficava na igreja, não orava, mas quando eu ia entrando na igreja, ele começava a orar, abençoa o teu ungido, o reverendo. Eu digo, é obra de engano, né? Ele queria fazer o quê? Mexer no meu coração, para que eu desse a ele o que ele queria, e o objetivo não é fazer o reino de Deus crescer. Cuidado com os gibeonitas. Às vezes a gente está numa preocupação tão grande de criar uma estratégia, e Deus dizendo, enquanto vocês não tratar quem está dentro, é criando uma estratégia, e quem está dentro desfazendo tudo aquilo que você está criando. E aonde é que Deus mostra isso? Através da oração. Diga comigo, a arma poderosa é a oração. Agora eu queria só que você fizesse uma perguntinha assim. Eu sei que de tarde muitos irmãos estão cansados, querendo dormir, mas olhe para o seu irmãozinho e pergunta para ele assim, quanto tempo você gasta com oração pela obra que Deus entregou na tua mão? Quanto tempo você gasta de oração? Tem gente que não ora mais nem meia hora, né? É igual aqueles irmãos que chegam no culto e fica, Jesus, tu está vendo o teu povo aí, quer dizer, ele não preparou a mensagem, ele não orou, ainda fica jogando Jesus no problema. Tu está vendo Jesus, a igreja está aí, me dá uma palavra, e Deus dizendo, vai orar, preguiçoso, vai ler, né? É igual aqueles que não querem evangelizar e fica, vai lá, Jesus, vai lá na favela, e Jesus dizendo, vai tu, eu já te enchi, eu já te dei autoridade, eu já te dei poder, eu já te dei oportunidade para fazer. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Olhe o tamanho da obra. Olha a dificuldade e como resolver ela. Eu vou ler o 36, você lê o 37. E percorria Jesus todas as aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 36. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Agora vamos ler o versículo 38, todos juntos, 1, 2, 3, já. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros. Quem é que tem a mão de obra certinha para o trabalho que Deus colocou na tua mão? É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você tem que ir a Ele, você tem que conversar com Ele, você tem que buscar a direção dEle. Eu me lembro que eu dirigi uma igreja e tinha uns tocador, ou um tocador só. E ele se achava a última Coca-Cola do deserto. Na verdade, ele se achava o Jesus Júnior da igreja. Só tinha ele. Ele inventava de afinar os instrumentos na hora que eu começava o culto. E ele ficava tom, até umas 7h40, mas só tinha ele. Quando foi um dia, eu disse, Jesus, eu estou zangado com esse cara. Vai acontecer duas coisas. Ou eu vou brigar com ele, ou eu vou fazer alguma coisa. Eu digo, pronto, eu vou fazer a coisa certa. A gente estava recém-casado, minha mulher acordou umas 12 horas, 12h30, tá eu todo arrumado de paletó, gravata,
toda arrumada. Ela disse, está indo para onde? Eu digo, para uma audiência. Eu vou para uma audiência agora. E uma audiência, uma hora dessa, eu digo, Eu morava do lado da igreja, abri a porta, já dava no púlpito. Eu dobrei esse joelho e digo, Senhor, tu está vendo, aquele tonton aí já está me prejudicando. Uma hora dessa, se o Senhor não agir, eu vou dar um murro nele, Jesus. Vai ficar feio, vai dar um escândalo aqui na igreja. Ele é perturbado, Senhor, tem misericórdia. Senhor, foi o Senhor que me mandou para aqui. Chorei, umas 4 da manhã, levantei e fui dormir. Ela disse, como foi a audiência? Eu digo, o juiz não falou nada, mas pelo menos pegou a causa, glória a Deus. Não me disse uma palavra. Eu estou escrevendo um livro agora, o silêncio de Deus é a pior prova que existe. Ninguém nunca passou por uma prova terrível que Deus não ficou silêncio. Porque o silêncio de Deus te machuca. Deus não falou nada, ficou quieto, mas pegou a pasta e começou a trabalhar. 15 dias depois, eu acho que foi uns 15 dias depois, eu recebi uma carta de mudança de São Paulo, do Belenzinho. E a carta de mudança dizia, apresento a Assembleia de Deus em Arembepe, onde eu dirigia, o irmão fulano de tal, a sua família, tal. Mas Deus foi tão específico que embaixo dizia, o irmão é guitarrista, o outro é baixista, o outro é baterista, e o outro é não sei o que mais lá. Eu digo, amém, pastor Zé Wellington assinou, pronto, eu recebi essa carta. Quando eu recebi a carta, Deus disse para mim, a sentença já foi dada, já enviei os trabalhadores, pode lidar com o Tonton, que o Tonton agora vai ver que eu sou Deus e que eu sou o dono dessa obra. Pronto, começou ali, eu digo, oh, glória a Deus, que maravilha, aleluia. Aí eu estou pregando numa praça, assim que esse pessoal chegou, daqui a pouco vem um menino, aceita Jesus, sai gritando, pastor, que bênção, Deus falou comigo, eu digo, amém. Pastor, o senhor não me conhece? Eu digo, não, eu sou da banda de Arrocha, pastor, fulano de tal, eu sou um tecladista profissional, e aí, pastor, quando eu ouvi a mensagem, alguma coisa disse para mim, a minha obra precisa de você, abandone tudo, vá tocar na minha obra. Eu digo, pronto, então eu vou te discipular, porque eu não vou nem botar outro discipulador, porque eu vou ter que dar um curso intensivo, porque eu estou precisando do vaso, mas não posso botar o vaso sem tratar. Daqui a pouco, uns 15 dias depois, eu estou pregando na igreja, uma menina aceita Jesus, esse rapaz soltou lá no meio da igreja, gritando, era a cantora da banda de Arrocha, que tinha aceitado Jesus. Aí, eu já estava com a banda pronta, eu já tinha um guitarrista, eu já tinha o baixista, eu já tinha o baterista, já tinha discipulado o abençoado, ele já tinha o tecladista, a cantora já estava sendo discipulada, porque tem mais, se chegar e tu botar sem antes tratar, tu bota o vaso a perder. Primeiro você trata, depois você bota para servir. Deus não está querendo primeiro o talento, Deus quer primeiro o vaso, para depois usar o talento, porque no reino de Deus talento não é tudo. E aí eu orientei os meninos, eu digo, meu filho, aqui é o seguinte, eu estou precisando de tocador para chegar cedo. Aí o outro só chegava atrasado, eu dizia para o menino, eu digo, o culto começa às 7, tu chega às 6h30, para não chegar, o perturbado não chegar primeiro, porque quando ele viu que o abençoado chegou, ele já queria chegar, perguntou para mim, pastor, e eu agora? Eu digo, banco de reserva, você agora é o banco de reserva. Pastor, e o senhor quer dizer que eu não vou fazer? Eu digo, não, eu quero dizer que enquanto você chegar atrasado, aí você vai tocar, você é o substituto. Aí alguém diz, pastor, mas isso é armação. Aprendi com Jesus. Jesus pegou Moisés, mandou tirar o povo do Egito, foi na frente e disse a Faraó, não libere não, meu filho, não libere. Eu aprendi com Jesus. Eu dizia para ele, chegue cedo, e dizia para o menino, chegue mais cedo ainda, chegue 6 horas, para ele aprender. Olhe para o seu irmãozinho e diga, Deus vai se vingar daqueles perturbados. Deus vai, tem o dia de você chorar, mas tem o dia de você sorrir, né? O menino, e era obediente, ele morava em um condomínio de luxo, era um cara de alto padrão, mas se eu marcasse o culto 6h30, ele chegava às 6 horas, Tonton, quando chegava às 6h30, ele já estava lá. Um dia, Tonton, eu soube que ele ia chegar às 5h30, eu digo para o irmão, chega às 5, meu filho, chega às 5, quando o Tonton chegou, o vaso já estava lá. Levante a sua mão e diga, Deus está preparando gente nova, para fazer o trabalho. Diga, compartilhe com esse companheiro que está do seu lado, diga, Deus tem a pessoa certa, vá falar com ele, é a maior estratégia. E eu não sei se você percebe que papai está na casa, mas eu recebo autoridade para profetizar. Deus está mandando ferramenta nova para o trabalho que ele entregou nas suas mãos. Quem pode adorar a Deus, quem pode glorificar a Deus, quem pode bendizer o nome de Deus. Diga comigo assim, quando Deus me colocou
naquele lugar, nessa posição, Ele já preparou, já está na despensa dEle, as armas que eu preciso para ter sucesso. Agora olha para o teu irmão e diga, fala com ele que ele vai dispensando. 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 E o céu me autoriza a dizer essa tarde, eu estou dispensando ferramenta nova naquela área que você precisa para fazer o trabalho. A maior estratégia missionária é a oração. Acorda um pouco mais cedo. Acorda um pouco mais cedo. Fala com Deus. Eu dirijo um campo que era um galpão de madeirite. Aonde é a igreja hoje dava 3 metros de água. E Deus disse para mim, eu vou fazer disso aqui uma das maiores igrejas desse lugar. Aí eu cheguei para os irmãos e disse, Deus vai fazer uma coisa extraordinária aqui. Os irmãos, amém. Aí quando foi um dia, eu disse assim, irmãos, vai chegar o dia. Olha, Deus me despertou em casa, eu orei 5 horas, dobrei o joelho. A primeira vez que eu tinha, aliás, na minha adolescência eu orei 5, nesse dia eu orei 6. A primeira vez que eu orei 6 horas de joelho, eu tive que me jogar no chão para esticar a perna. Cheguei de noite na igreja cheio de Deus. Deus disse para mim, pode abrir a boca e profetizar. Eu digo, vai chegar um dia que quem chegar atrasado não vai achar lugar nem para botar o carro. Aí uma irmãzinha que é a primeira crente de lá, ela me trata como pai dela, ela tem 90 anos, mas ela me trata como pai dela. Ela disse, pastor, agora o senhor aí foi demais, o senhor aí agora me perdoe, eu acredito no senhor, agora hoje o senhor arrebentou. E ela argumentou, ela disse, nem o senhor tem carro, pastor, e o senhor faz uma miséria dessa. Olha que coisa. Eu reuni os poucos obreiros que tinha, uns 3, e disse, bora passar uma noite de oração. Oramos a noite toda. Oramos. Porque você sabe que oração não é só falar. O problema é que tem gente que vai para a oração e fica só falando. Deus dizendo, cala a boca, eu quero falar também. Porque para algumas pessoas a oração virou um monólogo. Só ele fala. Não, você tem que parar para ouvir. Você tem que aprender. Eu fico vendo gente na Assembleia de Deus antigamente, tinha oração poderosa. De fato. Mas muitos irmãos nunca pararam para ouvir Deus. Tem gente que nunca aprendeu a orar. Ele dobra o joelho, não, você tem que parar para ouvir Deus. E Deus dizendo, eu estou movendo. E eu cheguei, passei uma noite de oração. Precisava do bloco para construir o templo. Precisava do bloco. Uma igreja alta, grande. Aí quando eu terminei de orar a noite toda, no outro dia eu cheguei na igreja e eu vi um irmão entrando assim estranho. Aí o Espírito de Deus disse para mim, pode fazer a campanha que o homem dos blocos chegou. Glória a Deus. Eu digo, mas quem é aquele, Senhor? E tem dia que Deus vai te mandar fazer as coisas e a resposta não vem logo. Eu fiz a campanha, não apareceu ninguém. Aí eu voltei para casa dizendo, o Senhor faz cada coisa, né? O Senhor manda eu fazer a campanha, o homem do bloco não apareceu. Deus disse, não, o homem do bloco estava lá. No culto seguinte ele chegou com um envelope e disse, pastor, só abra quando chegar em casa. E a gente é curioso. Não diga que não é curioso, não que é. Eu vi um irmão dizendo, não sei como Adão comeu aquele fruto proibido. Aliás, eu vi um pastor contar uma experiência que um irmão dizia, isso é um absurdo, pastor. Como é que come um fruto proibido, sabendo que Deus deu os outros frutos tudo? O pastor disse, eu vou mostrar que ele é curioso. Chamou ele para um jantar, pegou uma lata, botou um rato dentro, botou na frente dele, e na lata dizendo, não abra. E o pastor arrumou um jeito de todo mundo sair de casa. Tirou a mulher de casa, tirou os filhos de casa. E o irmão assim, não abra. Por que não abra? Logo na minha frente. Se não fosse para abrir, não estava aqui. Não é possível. Meu Deus, o que está acontecendo? Não abra, por que não abra? Isso é brincadeira, isso é brincadeira. Não é possível. Daqui a pouco ele não aguentou abrir, o rato saiu. Quando o rato saiu, ele correu atrás desse rato, disse, meu Deus, e agora? Quando o pastor chegou, ele disse, pastor, que brincadeira é essa? Botaram um rato aqui dentro, e eu abri, o rato saiu, entrou aí debaixo do sofá. O pastor disse, está escrito o que aqui? Ele disse, não abre, para que você abriu? Você não comia só um fruto, não, você comia era o fruto tudo. Você, quando Jesus chegasse, você já estava empanzinado de tanto comer os frutos.
Porque a gente é curioso por natureza. Um dia desse, uma irmã disse, pastor, tem umas pessoas aqui que não gostam de mim. Eu digo, para de besteira, que a senhora também tem um bocado que a senhora não gosta, viu? A senhora não fica olhando só o lado da senhora, não. Tem um bocado de gente aqui que a senhora não gosta. Tem gente que a gente não gosta da voz. A gente pede graça a Deus para suportar. Não vamos fazer uma que a gente é santinho, não, irmão, que Jesus conhece quem é você. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, se eu te virar pelo avesso, eu vou mostrar quem tu é. Tem hora que Jesus tem que pegar a gente, virar pelo avesso e mostrar, olha aí, que ele não é flor que se cheire. Olha para o seu irmãozinho e diga, aqui é graça, meu irmão, aqui é graça. A gente está onde está por causa da graça. Tem dia que nem a gente mesmo nos suporta. Tem gente que a voz dele, a gente tem que dizer, Jesus me dá graça, me dá graça. Porque dentro de nós tem um negócio que aciona, às vezes é um trauma, seja lá o que for. Mas o certo é que no outro culto o irmão chegou com o envelope e disse, pastor, só abra quando chegar em casa. Quando eu cheguei em casa tinha uma carreta. Irmão, a nota fiscal era uma carreta de bloco e os cimento, tudo que eu precisava. E um bilhete dizendo, eu só preciso de gente para descarregar a carreta. Eu digo, já está contratado, já está tudo lá na porta da igreja. Hoje, o campo, que era um galpãozinho de madeirite, rendia R$450, hoje a Bahia tem 610 campos. A Bahia tem 610 campos. Esse campo tem 14 anos. É o 10º maior campo do estado da Bahia. Aí alguém olha e diz, mas o que foi que aconteceu? Vai para o joelho primeiro, antes de botar a cabeça para funcionar. Primeiro a gente conversa com o dono da obra, depois a gente coloca a cabeça para funcionar. Você sabe qual é o nosso problema? Os pastores, se tiver alguém mais antigo aqui, sabe disso. Nós desaprendemos a usar a maior arma que temos. Nós desaprendemos. A gente está cheio de ideias. E Deus dizendo, fala comigo, eu tenho uma pessoa certinha, paz, tem uma pessoa ali, em tal lugar, eu vou colocar lá, eu vou enviar para você. E muita gente não sabe guerrear. Muitas pessoas estão travadas. Aí o texto diz, venha o teu reino. O reino não é meu. O reino é dele. Mas aí tem uma coisa que Deus me lembrou aqui agora, que eu preguei em Lago da Pedra, no congresso estadual, não sei de que ano foi que eu estive lá. O problema é que a gente às vezes tem problema com vir o teu reino, mas às vezes a gente tem problema no tua vontade. Porque às vezes quem Deus vai mandar você não gostaria, você não gosta, você não vê possibilidade. Eu costumo dizer que tem gente que ele é crente até a metade do culto, da metade do culto ele é muçulmano, porque quando Deus usa alguém que ele não concorda, ele fica Alá, 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 Alá. Um dia desse estava todo arrebentado, Alá, Alá não. Jesus que encheu, Jesus que salvou, Jesus que mandou, Jesus que levantou, e cabe a você glorificar ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Quem pode levantar sua mão bem alto e glorificar ao nome de Jesus? Então diga comigo, para a gente concluir, diga comigo, a maior arma, a maior estratégia para cumprir a missão é falar com o dono do reino, que Ele tem a pessoa certa para me ajudar, para cumprir a minha missão. Essa é a primeira estratégia. Segundo, diga comigo, precisamos. E se você quiser anotar, anote que não está aí na apostila. Eu estou utilizando essa parte da apostila e implementando, você pode anotar. Então, enquanto fala, escreve. Diga, precisamos passar no oftalmologista celestial para consertar a visão. A visão de muita gente está distorcida no reino. Eu conheço gente dizendo, minha igreja, meu campo missionário. Quem foi que lhe deu?
Você não tem nada não, meu irmão. Lamento lhe dizer. Vim de longe para dizer isso a você, sem medo de errar. Você não tem nada. Tudo é dele, tudo é para a glória dele. Cuidado com esse negócio. Aqui na minha igreja, ele não levanta quem é você. O dono da obra levanta quem ele quer. O dono da obra usa quem ele quer. Cuidado com isso. Você está lembrado dos discípulos quando volta, Jesus está conversando com a mulher samaritana, eles se escandalizaram com Jesus. O problema é que nós temos gente dentro do reino escandalizado com o que Jesus está fazendo. Eu não concordo, que absurdo, meu Deus, Senhor, tenha misericórdia. E Jesus dizendo, vai fazer uma consulta, você está com astigmatismo espiritual, você está com glaucoma espiritual, tem gente que está com catarata espiritual, tem gente que está com miopia espiritual, ele está olhando e ele está escandalizado até com o que Jesus está fazendo. Tem que abrir a visão, entender o que está acontecendo. Irmãos, nós não alcançaremos alguns grupos específicos se a nossa visão estiver distorcida. Como é que você vai querer alcançar essa geração? Agora não é mais a geração Y, é a geração Alfa. Como é que você vai alcançar essa geração? Você vai pregar para um grupo dessa geração. Eu saúdo a igreja inerrante, infalível, morena, queimada. E a geração alfa dizendo, ele é doido, atacado, está engasgado. Eu cresci na Assembleia de Deus percebendo que tem gente que está pregando uma mensagem até poderosa, mas não alcança as pessoas. Está faltando estratégia, visão, para dizer o seguinte, eu preciso entregar a palavra da forma que eles entendam, sem sacrificar a essência da palavra. Vamos para a Bíblia, eu estava pregando agora na sede em Brasília, mostrando o seguinte, aquele texto lá da semeadura. Você sabia que os discípulos ficaram horrorizados com Jesus? Jesus pregando, e um semeador saiu a semear, e semeou ali, semeou aqui, semeou ali. Os discípulos chamou Jesus à parte, Senhor, que história é essa de semeador? Jesus disse, para vocês, eu falo abertamente. Mas se eu falar, eles não entendem. Eu tenho que falar dessa forma para que a mensagem chegue, para que a mensagem consiga atingir os seus corações. O problema é que tem gente dizendo, eu sou assim, ninguém muda. Então Deus vai te mudar para botar alguém que tem uma visão ampla no lugar que você está. Eu acabei de liberar uma profecia. Diga comigo, misericórdia de mim, Jesus. Eu compartilho com o seu irmão, eu sou assim, eu não gosto de pregar quieto, não. Para mim, a gente tem que se interagir para fixar a mensagem. Eu não sou professor universitário. Tem pregador que é professor universitário. Ele entrega a mensagem independente se você está dormindo, independente se você vai embora. Não, eu sou professor da alfabetização. Eu vou usar toda a estratégia possível para você entender. Você pode não gostar, mas a mensagem vai ficar na tua mente. A mensagem vai entrar no teu coração. Por favor, diga para alguém que está do seu lado assim, se você não mudar e a obra de Deus sofrer pela tua causa, Deus vai te mudar e vai botar alguém com visão no teu lugar. Visão. Em terceiro e último lugar, por hoje, diga comigo assim, precisamos acreditar em pessoas, sem ter ciúme delas. Eu coloco no livro de missão que existe um vírus pior do que o Covid, é o ciúme dentro do ministério. Tem gente que ele não faz, e quando alguém se levanta para fazer, ele fica com ciúme. E com um disfarce espiritual, ele tenta tirar a pessoa de jogada. Quem não sabe delegar, atrofia a missão que recebeu. Porque tem coisa que eu não tenho capacidade, e Deus coloca alguém perto de mim com aquela capacidade para cooperar com o meu ministério.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, responda para você mesmo. Você está preparado para Deus colocar perto de você pessoas mais capazes que você em área específica? Tem gente que é Deus colocar alguém, está repreendido. Jesus, tem misericórdia. Absalão, Absalão, Absalão. Eu trabalhei com um pastor, e aí ele começou a ficar com ciúme de mim. E aí ele chegava, orava do meu lado, dizia assim, ele chegava já na hora de levantar a oração, passava 5 minutos, e a oração dele é assim: Senhor, tem misericórdia desse Judas, que fica de joelho do nosso lado, Senhor, querendo o nosso lugar. Um dia desse alguém disse assim para mim: pastor, como é que o senhor enfrenta as guerras que o senhor enfrenta? Eu digo: quem foi testado por onde eu fui, meu irmão, e já viu Deus fazer o que eu já vi, vai ter medo de dificuldade no meio da caminhada? Foi a primeira vez que eu vi minha carne tremer, bater no osso. Eu olhei assim, de Jesus. Aí você ainda levantar e dizer: Pai do Senhor, meu pastor. Porque se você se levantar, ainda paga o preço. Porque tem uns professores na sua vida, no seu ministério, que não é fácil. Você tem que se submeter para não perder a bênção. Eu estava pregando essa semana sobre aquela mulher sunamita. Ela teve a ideia de construir o quarto, mas ela reconhece a autoridade do marido e vai falar com ele. Ela não saiu construindo o quarto. Às vezes você tem a ideia que seu pastor, que seu líder não tem, mas você não tem autoridade de fazer sem a autorização dele. Tem muita gente atrofiado porque ele parte para frente e quando vê já fez. Mas nós precisamos aprender a delegar. Nós precisamos acreditar em pessoas. Tem gente que tem umas ideias lindas, chega para a gente: o senhor é secretário de missão, eu estou com a ideia. Não é assim não, meu irmão, não é assim não. Deus me constituiu. Um dia eu vi um secretário de missão, aí uma menina chegou e disse: pastor, meu irmão, Pai do Senhor, eis-me aqui, estou disponível para fazer a obra de Deus. O irmão disse: muito obrigado, eu te conheço. A irmã saiu dali revoltada, e para se firmar depois de uma pancada dessa, tem que ter estrutura. Que tal você chamar, treinar, capacitar, olhar? Um dia desse alguém esteve lá no campo, essa semana teve a comemoração do meu aniversário, e aí um irmão estava dizendo, aí um irmão olhou assim e disse: pastor, eu não entendo, porque essas pessoas te respeitam tanto, gente que tem, essa semana meu vice-presidente de honra completou o que eu tenho de vida, ele completou de casado. E o que é que essas pessoas têm que me respeitam? É o quê? É que eu consegui ver nelas, às vezes, o que elas nem viram. Se você não aprender a acreditar em pessoas, você não vai saber o que é lealdade. Você vai saber o que é competição. Você vai pegar pessoas e vai ficar competindo o tempo todo. Não existe a possibilidade de termos uma liderança próspera se não aprendermos a acreditar naqueles que Deus colocou no nosso caminho. Deus está separando pessoas extraordinárias para colocar no teu caminho. Delegue, treine, para que estas pessoas possam ver o que Deus é capaz de fazer através delas. Se coloque de pé, glorificando o nome do Senhor. Eu queria fazer uma oração com vocês. Faça essa oração comigo assim: Senhor Jesus. Não, todo mundo, Senhor Jesus. Feche os olhos para não ficar desatento. Diga: Senhor Jesus, eu fui envolvido em uma obra maior do que minha capacidade. Eu não posso desistir. Eu estou proibido de desistir. Eu não posso voltar atrás. Eu preciso de Ti. Me dê visão. Me dê discernimento, e que eu use a arma da oração tão intensamente, que nenhum ferrolho, nenhum empecilho seja capaz de impedir o que vai acontecer através de mim. Agora, como eu vou fazer com o pastor Francisco aqui? Chega aqui, pastor Francisco. Diga assim: não foi em vão quando Deus te escolheu. Nem você achava que tinha capacidade.
E um bocado de gente achou também que você não tinha. Mas o céu te achou, rapaz. O céu gostou de você. O céu planejou coisas grandes com você. Olha para o céu. Você foi convocado para um reino que não aceita desistência. E diga aí, nessa tarde, Deus te dá estratégia que vai revolucionar. Eu vou te dar um abraço para comemorar isso. Se você sente a presença de Deus, abre a tua boca para glorificar a Deus. Essa tarde o céu está se movendo dentro deste lugar, e o Senhor está renovando as promessas. Você foi chamado para o reino, e o rei não abre mão de você.